Oi, gente, meu nome é Larissa Araújo, eu sou irmã da Luane Moraes, psicanalista especialista em mulheres. E hoje nós estamos aqui no estúdio Made in Brasil, gravando um podcast piloto para essa maravilhosa, né, Luane? E a gente está muito feliz. Cumprimento pessoal, Luane, para a gente poder começar aqui a falar tudo de maravilhoso para essas mulheres. Ei, minhas lindas, meus lindos, eu estou muito feliz por estar aqui nesse projeto com a Simone, no estúdio Made in Brasil. Nós estamos aqui fazendo história com esse podcast piloto, então eu fico extremamente grata por poder participar, colocar aqui um dedinho da minha história para fazer tudo isso acontecer daqui para frente. Estou aqui colocando as melhores energias possíveis para isso ficar gigantesco como o coração da Simone, como ela merece. Muito bom. Então, gente, eu tenho certeza que esse podcast vai ficar maravilhoso e vai deixar de ser piloto e vai chegar aí até a sua casa. Então, já curte, já compartilha, já faz tudo aqui, porque tem muita coisa linda aqui pra gente conversar, né? E, Luane, primeira coisa que todo mundo quer saber. Por que você escolheu trabalhar com mulheres? Eu escolhi trabalhar com mulheres, na verdade, foi uma consequência do meu desespero. Não foi uma coisa pensada. Eu, há uns anos atrás, eu estava dentro de um relacionamento e esse homem, ele terminou comigo faltando 15 dias para nós casarmos. E aquilo me deu um impacto emocional muito, muito, muito grande. Na hora que ele disse que não queria mais, que não ia continuar comigo, que era para nós desfazermos tudo aquilo que a gente tinha construído para o casamento, nós já morávamos juntos, já tínhamos um laço forte ali. Aquele sentimento de perda, de inconformidade, aquela dor gigantesca de ter que recomeçar, de ser rejeitada, de ser abandonada ali, me fez querer buscar respostas. E eu lembro direitinho dessa cena, eu fazendo a mudança da casa dele, e descendo o elevador do prédio dele, eu senti muito forte no meu coração aquela dor e eu falei assim, eu vou buscar respostas e eu nunca mais vou passar por essa dor parecida. E aí eu fiquei um período longo depois disso, estudando incessantemente sobre relacionamentos para eu entender o que eu tinha feito, aonde eu tinha errado, o que tinha acontecido comigo ali, para escutar aquilo tudo que ele havia me dito de uma forma tão forte que me causou tanta dor. E eu fui achando muitas respostas, muitas e muitas e muitas respostas. Foram 2 anos em que o meu objetivo de vida era achar todos os caminhos para que aquilo não se repetisse na minha vida. E nesse período eu trabalhava, estudava sobre relacionamentos e ia para academia, porque eu havia escutado dele que eu era muito magra e que ele não sentia mais atração por mim, né? Então eu fui solucionar todas aquelas dores ali. E aí depois desse tempo, eu vi que as minhas amigas, as pessoas ao meu redor falavam: "Você mudou, o que aconteceu?" e tal. E eu fui vendo ali a oportunidade de fazer com que essas mulheres não tivessem que passar pelo que eu passei ou estudar o tanto de coisa que eu precisei estudar para descobrir as coisas que eu descobri. E ali eu vi que eu poderia encurtar o caminho de muitas mulheres e até mesmo evitar que mulheres passassem por tudo que eu passei. E foi quando eu comecei a trabalhar com mulheres. Já são 7 anos trabalhando com mulheres. Já casei mais de centenas de mulheres. Já fui madrinha de casamento de mulheres. Hoje tem mulheres que me procuraram solteiras, se divorciando e estão em outros casamentos, estão no 3º filho. Então tem toda uma história aí muito, muito linda de resgate da autoestima, do autoamor, de conexões profundas, verdadeiras com um homem legal de verdade. Ou seja, além de você tirar a mulher lá de baixo, trazê-la aqui para cima, porque isso que você está me falando nada mais é do que você também trabalhar a autoestima dessa mulher, autoconhecimento, entender que o valor dela é muito mais importante do que aquele relacionamento, né? Porque, no caso, o momento em que você vai, cuida de você, leva você, olha para você está cuidando de você para ser aberta a novas possibilidades. E aí você ajuda essas mulheres no autocuidado
e também nos relacionamentos amorosos. É isso que eu consegui entender, né? Que É isso mesmo. Mais ou menos isso. É. E aí, no caso, pelo que você acabou de me falar, existem então muitas mulheres que buscam um relacionamento, que elas trabalham para buscar um novo amor, né? Vamos colocar assim. Por que que algumas dessas mulheres não conseguem se relacionar? Isso é muito interessante, né? Porque apesar de muitas mulheres quererem, nem todas conseguem se relacionar. Isso. Porque nós temos dois mecanismos de funcionamento da nossa mente. Então, ou a gente age para evitar uma dor, ou a gente age em busca de um prazer. E quando a mulher ela está muito conectada às dores dela, com autoestima baixa, não se sentindo merecedora, não se sentindo capaz de conquistar ou de se conectar a um homem legal de verdade, quando ela está muito ferida e deixando todas essas feridas exaltadas, ela não consegue se conectar de forma legal e profunda a um homem legal. Porque a gente se conecta, nós somos opostos complementares. As mulheres e os homens são opostos complementares. Então, se eu estou toda envolta de muita dor, naturalmente eu vou me conectar a pessoas, a homens que também estão envoltos de dor, e aí isso vai gerando frustrações nas relações. Se eu me conecto com um homem todo cheio de dor, eu também, a chance daquele relacionamento ser saudável é muito pequena. Então, aí eu venho com mais uma frustração, e aí eu vou pulando de relacionamento em relacionamento, ou eu fico completamente bloqueada, com medo de dar errado de novo, e aí eu não consigo me relacionar. Então, apesar de eu querer, apesar de eu entender que é bom ter um homem do lado, um parceiro de verdade, um cúmplice, eu não consigo, até que eu tenha entendido internamente o que acontece dentro de mim. E é justamente isso que eu faço. Conseguir um relacionamento é só uma consequência de todo o processo, é uma consequência de todo aquele resgate necessário que a mulher tem que fazer com ela mesma, de olhar para suas dores, para suas feridas, olhar com carinho, com amor, com empatia e se entender e ir de cabeça para a sua essência, porque aí ela se conecta com um cara de acordo com a busca do prazer dela, um cara saudável, que é compatível com aquele nível de conhecimento e maturidade que ela está naquele momento. Então eu posso dizer que, eu já escutei essa frase uma vez, então vamos ver se ela encaixa dentro dessa sua explicação. Então quer dizer que para eu encontrar um relacionamento legal, eu preciso cuidar de mim? Com certeza. Quanto mais eu cuido de mim, maior a chance de eu me conectar a alguém que também cuida de si mesmo. No entanto, existem muitas mulheres que acham que elas precisam estar completamente prontas para entrar e conseguir um relacionamento legal. Não. Um relacionamento, né, você tem que estar bem, você tem que já estar em um nível que você consegue se conectar de uma forma saudável. No entanto, na hora que você entra dentro de um relacionamento também, você tem que estar aberta a amadurecer ainda mais e crescer ainda mais ali dentro. Então, se relacionar, independente de ser consigo mesmo ou com uma outra pessoa, é um constante aprendizado. E para essa questão da evolução dessa mulher, assim, existe um layout, ou melhor, existe um perfil? Quais são as mulheres que os homens mais desejam, por exemplo? Então, isso aí é bem legal também de dizer, porque as mulheres elas têm uma ideia um pouco equivocada do que os homens desejam, do que os homens querem. Né? Com toda a revolução das mulheres, né, no decorrer de todas essas décadas e tudo, as mulheres erroneamente entenderam que um homem busca uma mulher que tem uma carreira estupenda, uma mulher com muito dinheiro, uma mulher muito bem-sucedida, uma mulher autossuficiente, uma mulher dona de si, o que, na verdade, hoje a gente entende muito bem, não só hoje, né? Porque tudo que eu trago aqui, toda essa teoria que eu trago, é uma teoria de séculos atrás, né? Uma teoria em que Freud batia muito, que Jung batia muito. Então, grandes psiquiatras, psicanalistas mostravam todas essas teorias e que hoje elas são ainda mais concretizadas no mundo moderno em que nós vivemos. Porque o mundo moderno, ele trouxe muitas dores para as mulheres, né? Então,
Hoje, o que os homens desejam de verdade, o que o inconsciente do homem deseja, o que faz com que o homem se conecte a uma mulher sem nem mesmo ele entender o porquê que ele está tão apaixonado por aquela mulher, é o quanto essa mulher faz com que esse homem se sinta útil. O quanto que uma mulher é capaz de mostrar para esse homem que ele pode fazer o papel de homem ao lado dela. E as mulheres, elas estão distorcendo isso e elas estão entendendo que elas só não vão serem dependentes, entre aspas, tá, de homens, se elas forem tão homens quanto eles. E aí os homens não conseguem se conectar porque o homem não fica em um ambiente em que ele não se sente útil. E elas se sentem sozinhas, sobrecarregadas, porque elas ficam com a parte delas, que é a parte feminina, e a parte masculina. Então virou um samba, um balaio de gato aí, que as mulheres acham que os homens precisam de uma coisa e eles não precisam de nada disso, e eles estão em direções opostas. Entendi. Então, assim, a partir do momento em que um homem entende, vamos ver se eu tô captando aqui, a partir do momento em que um homem entende que ele pode ser homem, isso faz com que seja mais fácil esse homem, por exemplo, pedir essa mulher em namoro. O que faz um homem pedir uma mulher em namoro representando esse cenário assim que você falou? Exatamente isso. Nós somos opostos complementares. Então, o que eu tenho, o que a minha energia feminina tem, o homem não tem. Não é o que é mais exaltado nele. E o que esse homem tem na energia masculina dele é o que eu não tenho ou o que não é tão exaltado em mim. Então eu trago para o mundo do homem o que ele não consegue ter. E ele traz para o meu mundo o que eu não consigo ter, fazendo com que os dois se sintam leves, conectados, completos. E completos eu falo completos das minhas necessidades com as necessidades do outro. Por exemplo, uma mulher, o inconsciente de uma mulher, ele possui uma necessidade muito grande de sentir segurança, tá? A mulher, ela se conecta a um homem que ela se sente segura. E um homem se conecta a uma mulher quando ele se sente respeitado. Então, eu preciso oferecer para esse homem respeito, e a mulher, e o homem precisa oferecer para essa mulher segurança para ela poder relaxar e se conectar emocionalmente de forma profunda com aquele homem, tá? Então, eu preciso abrir espaço para que ele consiga passar a segurança e a proteção para que eu me sinta acolhida ali. Entendi. Então existem dois cenários. Ou eu já posso ser uma mulher de energia feminina e eu encontrar um homem de energia masculina, ou eu posso, por exemplo, pessoas que já têm relacionamento, contrabalancear, tentar diminuir na mulher a energia masculina dela e elevar a energia masculina desse homem. Como que eu consigo, por exemplo, identificar já em um homem, vamos supor que eu não me relacione, já identificar em um homem essa energia masculina? Então, existem três diquinhas que não são regras absolutas, mas que são estudos baseados no inconsciente do homem que falam sobre o proteger, o prover e o liderar. O que são essas três coisas? O homem, ele tem uma necessidade grande de proteger uma mulher, então é instintivo do homem, né? Exemplos simples na rua, né? O que acontece quando fura um pneu de uma mulher? Rapidamente aparece um homem para ajudar. O que acontece quando tem alguém em perigo na rua? É o homem que instintivamente ele já vai lá e sai correndo e vai lá ajudar alguém. Não é a mulher que sai correndo e que vai lá e faz, né? Então você tem que deixar esse homem te proteger no dia a dia mesmo e mostrar para ele o quanto você se sente bem em relação a isso. Prover, quando a gente fala do prover, as pessoas já ligam isso naturalmente e diretamente ao financeiro. E não necessariamente é sobre o financeiro. Também tem a parte financeira, caso seja a vontade desse homem, a necessidade dessa mulher, ou que os dois entendem se prover isso. Mas o prover, ele tem muito mais correlação com o quanto esse homem me provém estabilidade emocional. Porque a mulher, na energia feminina, ela é muito conectada às emoções. E ela não gosta
ela não deve gostar, né? A mulher de energia feminina alta não deve gostar de se conectar a homens que causam nela grande instabilidade emocional. Porque eu não acabei de falar que uma mulher busca segurança? Então, a segurança não é só na proteção, a segurança é na linearidade emocional também. Aquele homem que ela não sabe se vai ligar, não sabe se vai encontrar com ela no final de semana, não sabe se o que ele vai fazer depois, aquele homem que gera nela muita ansiedade, que gera nela medo, que gera medo da rejeição e tal. A mulher de energia feminina, ela não vai se conectar a esse homem. Ela vai se conectar àquele homem que passa a segurança para ela e prover estabilidade emocional. Então, essa também é uma função do homem e o liderar. O homem, ele naturalmente já é mais da ação. Então, se eu chego e antecipo as necessidades desse homem, se eu chego e já faço por ele, se eu chego e entro dentro do carro, ele está dirigindo o carro e eu coloco o Waze e falo, você tem que virar aqui, não é aqui o lugar, é aqui. Olha aí, olha o quebra-mola, freia, olha o sinal, você não está prestando atenção. O que eu estou fazendo ali? Eu estou liderando esse homem. E esse homem, o instinto desse homem não é de aceitar esse tipo de comportamento. Então, se eu chego e eu quero liderar, não deixo que ele lidere, naturalmente, se ele for um homem de energia masculina alta, ele vai se desconectar daquela mulher. Ele vai, sem perceber, de uma forma natural, ele vai falar, aqui não é o meu espaço, aqui não é o meu lugar. Deixa eu sair daqui, não estou me sentindo confortável com isso. E é aí que as mulheres de hoje em dia pecam, porque elas querem guiar esse homem. Porque quando a gente fala para uma mulher relaxar e deixar o homem te guiar, ela entende que ele vai mandar em mim, ele vai me dominar, eu vou ser dependente dele, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixar o homem guiar é deixar o inconsciente desse homem fazer o que o papel dele está programado e você se permitir deixar que o seu inconsciente faça o que o seu papel está programado, que é ser guiada. Muitas vezes também a gente tenta trabalhar essa nossa energia feminina o tempo todo, 24 horas por dia, né? E muitas vezes nesses pequenos detalhes a gente consegue trabalhar essa energia feminina nossa para isso também respingar dentro de um relacionamento, porque não é só quando você está com aquela pessoa, eu estou errada, que você trabalha a sua energia, a mulher trabalha a energia feminina dela, não é só quando ela está com aquela pessoa em si, não é verdade? Não, a mulher trabalha a energia feminina dela em todos os momentos. Existem alguns momentos que ela vai precisar, assim, da energia masculina, que é na hora que ela está trabalhando, que ela precisa tomar decisões, que ela precisa ser mais racional. Mas a maior parte do tempo a mulher tem que estar na energia feminina, porque é a essência dela. Então ela consegue trabalhar a energia feminina sozinha. Por exemplo, na hora que ela está ouvindo uma música que ela gosta e sentindo aquela música, assim, eu estou desfrutando do que eu estou escutando, eu estou usufruindo dessa música gostosa, dessa letra gostosa. Ela está trabalhando a energia feminina dela. Na hora que ela está cuidando dela, ela está trabalhando a energia feminina dela. Mas, além disso, né, nós somos seres sociáveis, nós somos seres relacionais. Então, a todo tempo, nós precisamos estar no meio de pessoas, nós precisamos conviver com pessoas, e aí a gente pode usufruir de tudo que um homem pode oferecer para nós, independente de ser ficante, namorado, marido. Mas aquele cara ali, ó, que está do seu lado, ele pode te fazer se sentir relaxada e cuidada. Esse seu nada mais é do que eu posso descansar e relaxar, porque tem uma força aqui que eu posso confiar. E o confiar é uma palavra, é um verbo muito forte, que hoje é o que faz com que a mulher não consiga relaxar na provisão, na liderança de um homem, independente de quem ele seja. Porque a mulher, ela acha que se ela relaxar e receber aquele cuidado, significa que ela está dependente, significa que ela é vulnerável, significa que ela não é capaz, porque ela tem uma necessidade de mostrar que eu não preciso de você, né? Mas ela precisa sim. Toda mulher precisa de um homem e todo homem precisa de uma mulher. Então, enquanto a mulher bater cabeça, querendo mostrar que ela é autossuficiente, que ela não precisa de homem para nada, que homem não é útil, que ela consegue fazer tudo sozinha, ela
cada vez mais está se alimentando de dor, de solidão. E são essas mulheres que chegam no meu consultório, chegam nas minhas sessões e falam: Luane, eu não aguento mais, eu estou sobrecarregada. E aí, pensando nesse cenário, então, como que eu identifico o contrário? Como que eu identifico um homem de energia feminina? Pra gente sair correndo deles. Tô brincando, então vamos lá. Como que a gente identifica, então, um homem de energia feminina? Tá, um homem de energia feminina é aquele homem que não consegue construir. Porque o homem de energia masculina, ele é do mundo, né? A nossa fisiologia já mostra o que acontece no nosso inconsciente, né? A mulher, até na hora da relação, por exemplo, é ela que recebe o homem. É o homem que vai até a mulher, é o homem que vai para o mundo. Isso se estende a todas as áreas da vida de um homem e de uma mulher, né? O homem, ele é aquele que precisa da ação, que precisa ir para a guerra, que precisa se desafiar, que precisa construir, que precisa fazer acontecer. Isso motiva um homem. Isso motiva um homem, né? Então, o homem de energia feminina alta é aquele homem acomodado, é aquele homem que deixa a parceira fazer tudo por ele, é aquele homem que fica jogando videogame. Não tenho nada contra videogame, mas é aquele cara que faz o básico ali e tal, e depois vai para casa, joga videogame, fica lá, deixa a mulher resolver tudo. É aquele cara que não se esforça para fazer gentilezas. É aquele donzelinho, né, que acha que é a mulher que tem que servir, o filhinho da mamãe. Então, aquele cara que fala demais de emoções, se vitimiza muito, tudo é culpa do mundo, é o mundo que faz isso com ele, sabe? Não é aquele cara que desperta aquela fúria e fala: aconteceu isso comigo? Vocês vão ver, eu vou mudar esse cenário, eu vou fazer acontecer. Aquele homem, o homem feminino, ele não vai para a batalha da vida, e o homem masculino vai. Muito interessante isso. E engraçado é que você explicando as características de uma mulher feminina e as características de um homem feminino, elas não são a mesma coisa, né? No caso, a fragilidade que o homem feminino passa, ele é oposto à delicadeza que a mulher feminina passa. Então, é como se a gente estivesse falando que ser um homem feminino é um ponto muito negativo de fragilidade, de uma pessoa acomodada, né, de uma pessoa que não vai. E ser uma mulher feminina é o contrário, é uma mulher que recebe, é uma mulher que acalenta, é uma mulher que tem um coração puro, é aquela coisa mais leve, né? Então, eu vejo que a característica é muito oposta. É porque o homem feminino, ele está agindo pela dor, ele está indo contrário ao inconsciente dele. Então, ele está fazendo algo que não é natural para a mente dele. Então, entendi, cai dentro da ferida. Isso a gente chama de homem com masculino ferido. Tá. E pensando nesse ponto, a gente hoje, eu pelo menos conheço várias, né? Tem muitas mulheres masculinas no mundo. O que faz ter tanta mulher com essa energia masculina hoje? Toda a nossa história, toda a nossa ancestralidade, a gente vem de histórias de vida, de culturas, né, que antigamente as pessoas, as mulheres de hoje viam as mães sofrendo por serem dependentes financeiramente do pai, as avós sofrendo muito com traição, com outras questões. E escutando muito: minha filha, nunca dependa de homem, minha filha vai ganhar seu dinheiro, e casamento é a última coisa que você tem que pensar, você tem que crescer, você tem que construir sua carreira primeiro. Todas essas crenças do consciente coletivo, né, fizeram essas mulheres irem para o outro extremo. Eu não quero ser como a minha mãe, então, para eu não ser como a minha mãe, essa mulher dependente, que dependeu financeiramente do meu pai, que meu pai maltratava, que meu pai... Como eu não quero ser como ela, eu vou ser o oposto dela para eu não ter que passar pelas coisas que ela passou. Só que as mulheres de hoje, elas foram do 0 ao 100 assim, ó. É como se ela criasse uma armadura? Exatamente, uma armadura. A mulher com energia masculina alta é uma mulher ferida. Então, para eu não sofrer, eu preciso colocar essa armadura
Porque se eu mostro que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de homem para nada, que eu sei fazer tudo sozinha, que eu sou capaz, que eu tenho uma carreira gigante e tal, eu me blindo do que um homem pode me oferecer. Então, por exemplo, pensando nisso que você está me falando, né, que hoje os cenários das mulheres elas estão ali dentro muito do masculino. Então, vamos lá, algumas dicas para essas mulheres saírem do masculino e virem para o feminino. E qual que é o ponto... Primeiro me responde isso. Qual que é o ponto mais difícil para uma mulher sair do masculino e ir para o feminino? O ponto mais difícil de uma mulher sair do masculino é ela trabalhar a humildade. Uma mulher no masculino, ela se sente num pedestal, ela se coloca num pedestal, que na hora que ela aprende a receber aquilo que aquele homem está querendo oferecer, nem sempre ela consegue lidar. E ela tem que ser humilde, se colocar na cadeirinha dela lá e ficar quietinha simplesmente para pausar e receber. Né? Porque imagina, você quer um homem de energia masculina alta. Toda mulher que sai com um homem de energia masculina alta, ela fala, eu gostei do que eu senti, eu gostei das gentilezas desse homem, eu gostei da segurança desse homem, eu me senti protegida por ele. Só que ela gosta daquela sensação, mas ela não consegue permanecer no lugar dela para receber aquilo, porque ela fica com medo. O que vem na cabeça dela, se eu deixar de fazer isso, pode significar que eu não consigo fazer mais, ou eu posso mostrar para ele que é só ele que pode fazer isso por mim, e depois, o que acontecer? E depois se ele me largar? E depois se ele não fizer isso mais? E se ele achar que ele manda em mim? E se ele me trair? E se ele fizer sacanagem comigo? É como se o fato dela se tornar vulnerável ali fizesse com que ele tivesse mais poder sobre ela. Exatamente. E aí é melhor. Isso daí, é melhor eu ficar aqui no meu mundo, em cima do meu pedestal, porque daqui de cima eu vejo tudo que está acontecendo, eu tenho controle, eu tenho. Exato. Né? É mais ou menos isso. Então, por isso que é muito difícil trabalhar o negócio da humildade. Então, por isso que é muito difícil trabalhar a humildade para eu entrar dentro do meu feminino. Isso é verdade, porque eu penso assim, muitas vezes, quando eu estou trabalhando o meu feminino, por exemplo, eu penso assim, mas eu dava conta de fazer isso. Por que eu vou deixar ele fazer se eu dava conta de fazer? Então, aí naquele momento, eu tenho que fingir que eu não dou conta, trabalhar a minha humildade, falar, Larissa, não precisa, deixe ele fazer, porque aí naquele momento eu elevo a energia masculina dele, eu estou trabalhando a minha humildade, eu estou trabalhando o meu lado feminino, e aí a coisa se equilibra. Essa questão do pedestal, né, de quem está no controle e tudo, isso tem muita gente que entende que relacionamento é assim. As pessoas não entendem que um relacionamento amoroso, ele é de igual para igual. Somos opostos complementares, tá? Uma relação de um pai e filho nunca vai ser uma relação igual. Sempre o pai vai ser superior ao filho, né? Agora, relacionamento amoroso não. Relacionamento amoroso é de igual para igual. Então, só que as pessoas hoje, elas não aceitam, não entendem isso muito bem. Então, elas acham que sempre alguém tem que estar por cima e o outro tem que estar por baixo. E a mulher de energia masculina alta é aquela que sempre quer estar por cima. Né? Acha que é ela que está mandando, acha que é ela que está dominando, acha que é ela que está controlando. Isso dá uma falsa sensação de segurança para ela, mas que no fundo ela sabe que ela está toda massacrada emocionalmente, porque ela não está se permitindo receber o que de fato enche o tanque dela, da essência dela feminina, que é o ser cuidada, que é o receber a segurança, a proteção. Né? Isso você acha que... você já até falou isso, né? Isso veio muito das mulheres machucadas pelos cenários passados, né? Porque eu penso assim, muitas vezes a mulher ela quer estar neste controle para que aquilo não, para ela não sofrer de novo. Isso, para ela prevenir uma dor. Mas aí ela cria uma outra dor, que é a da solidão, que é a dor de estar sobrecarregada. De não ter um parceiro e ter um filho. De não ter um parceiro, de não conseguir, né? Porque é inquestionável hoje que a mulher ela tem um tempo, né, que ela é fértil, né? Então, aí vai passando o tempo, ela vai vendo aquele período, aquela idade dela chegando, ela começa a ficar desesperada, e aí ela não se sente capaz de ter um relacionamento. Então,
ela acha que ela está prevenindo uma dor, mas ela está criando outras grandes dores. A mulher atual, ela tem uma percepção muito errônea de que construindo a carreira dela, de que ganhando muito dinheiro primeiro antes de se relacionar, ela está prevenindo a dependência de um homem, né? Mas as mulheres, elas têm que entender que criar uma carreira, construir tudo sozinha é 1000 vezes mais difícil do que quando você tem um parceiro do seu lado que te apoia, que te motiva, que te faz crescer. E esse também é o papel do homem de energia masculina alta. O homem de energia masculina alta não é aquele que quer te ver dentro de casa, dependente dele em todos os sentidos. Ele quer te ver crescendo junto com ele. Ele entende a importância daquela mulher na vida dele. Né, a importância daquela mulher valiosa, valorosa ali, e aí ele olha para aquela mulher com admiração, com respeito, com carinho, com consideração em relação a quem ela é e o que ela também oferece para ele, porque esse homem de energia masculina alta, ele tem a plena consciência do poder que essa mulher também tem na vida dele. Caramba! E então vamos pensar aqui, para todos vocês que estão nos seguindo. Vamos imaginar aqui 2 cenários, tá? Uma mulher solteira e uma mulher dentro de um relacionamento. Me fala uma dica ou 2, né? Para cada uma delas separada. Vamos pensar primeiro nas solteiras. Uma dica para essas mulheres solteiras, para elas trabalharem um pouco dessa energia feminina, porque pelo que você disse, primeiro ela tem que trabalhar para depois receber, né? Então, uma dica para essa mulher solteira, para ela trabalhar um pouco desse feminino dela, para ela poder, pelo menos, dar o primeiro passo inicial para essa nova jornada aí de alto amor, de descobrir o lado dela feminino. Dá uma dica para solteiras primeiro. Tá. Nós já falamos sobre esses altos cuidados, né? De se sentir mais mulher. Isso daí é bem clichê, bem comum. Mas a mulher que está solteira e quer se relacionar, ela tem que mudar a forma que ela olha para os homens que ela começa a conhecer, começa a conversar. Hoje, as mulheres, elas fazem um checklist do que elas buscam em um homem. Ele tem que ser assim, assado, com isso, com aquilo, desse jeito, alto, baixo, branco, ou não, moreno, louro, do cabelo azul, do cabelo verde. Alto, baixo. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Nananã, já tal profissão, morar em tal lugar. E todas essas características que ela pontua nesse checklist são características muito superficiais que não vão fazer essa mulher se conectar a um homem de forma profunda e da forma que ela se sinta encaixada dentro da essência feminina dela. A mulher, ela tem que pegar esse checklist, rasgar, jogar no lixo e começar a perceber o que ela sente quando ela conversa e encontra com esses homens. Eu estou aqui nesse restaurante com esse homem. Eu não estou olhando para a profissão dele, eu não estou falando que isso não é relevante, que é para ela ignorar. Mas não é o que ela tem que começar a olhar como prioridade. Ela tem que entender o que eu sinto na hora que eu estou aqui conversando com ele. Eu sinto paz, eu sinto acolhimento, eu sinto serenidade, eu sinto segurança, eu sinto verdade. Ou não. Ou eu sinto insegurança, parece que esse cara mente, eu sinto um desconforto, eu não me sinto à vontade com ele, eu não consigo ser eu mesma ao lado dele. É leve. O quanto é leve estar do lado desse homem, o quanto eu sinto que eu posso ser eu mesma e me mostrar sem as minhas máscaras. É isso que a mulher tem, que a mulher que quer se conectar a um homem masculino e que quer ser mais feminina, ela tem que começar a olhar. Primeiro é o que eu sinto ao lado dele e não sobre quem ele é. É muito mais sobre ela, o que ela sente, do que quem ele é. Sabe, isso que você falou agora é muito interessante, porque eu tenho uma amiga que ela sempre teve esse checklist que você comentou, e assim, e ela falava, e ela tem uma família mais rigorosa, e aí ela falava, eu tenho que ter essa pessoa, porque ela tem que se encaixar assim, 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 assado. E aí um dia ela saiu, foi para uma festa de casamento, conheceu uma pessoa na festa de casamento, e assim, ele era completamente o oposto do que estava na lista dela, e hoje ela é casada.
Então, assim, isso que você falou pra mim foi a maior, ela, né, foi o maior exemplo disso que você falou, porque muitas vezes a pessoa cria um estereótipo e, na verdade, a segurança, ela não tá naquele estereótipo, ela tá naquilo que você vivencia, né, com aquela pessoa, a segurança que aquela pessoa te causa. E agora pro contrário, né? Uma dica para as mulheres casadas. Como elas trabalhariam, então, esse lado feminino dela dentro do relacionamento, dentro de um casamento, dentro de um namoro, né? Das que se relacionam. Como, então, uma mulher que se relaciona trabalharia a energia feminina dentro do relacionamento? A mulher dentro do relacionamento que tem energia masculina alta e precisa diminuir essa energia masculina alta para exaltar mais a feminina, ela tem que começar a confiar nas decisões desse homem. Ela tem que começar a confiar no direcionamento desse homem. Vou dar um exemplo. A mulher, ela quer comprar uma cama nova, né? Ela vai lá, olha algumas camas e tudo, e aí ela vai mostrar para ele as camas, e aí o marido fala assim, essa daqui tem isso, tem isso, tem isso, essa aqui eu gosto mais e tal, que não sei o quê. A mulher de energia masculina alta, ela vai sempre querer que a vontade dela prevaleça. Ela vai falar, não, mas essa aqui é melhor, olha, essa aqui que não sei o que, não sei o que, não sei o que. A mulher de energia masculina alta, ela quer convencer o outro a fazer o que ela quer. É uma mulher que não escuta muito a necessidade do seu parceiro. Então, por exemplo, uma dica a mais, né, do que você já falou, seria ela aprender a ouvir? Aprender a ouvir e aprender a levar em consideração o que aquele homem está dizendo, porque quanto mais eu escuto e levo em consideração o que esse homem está dizendo, mais útil, valorizado ele se sente, mais capaz ele se sente, mais vontade ele tem de te guiar, de te ajudar e também de te escutar. Existe uma brincadeira na internet que esses memes, né? Que a mulher chega com 2 roupas, o marido tá sentada no sofá e a mulher chega com 2 roupas e fala assim pro marido: amor, qual das 2 eu devo ir? E aí ele vai, tem uma azul e uma amarela. Ele fala azul. Aí a esposa responde: então eu vou com a amarela. O que você, Luane, interpreta dentro pelo que você acabou de me falar, né? O que você interpreta dentro desse meme, dessa brincadeira? O quanto isso é positivo ou negativo? O que isso significa para você? Isso é extremamente negativo, porque você passa para o seu parceiro o tempo inteiro que o que ele pensa, o que ele quer, o que ele acha de mais importante não importa para ela, não é escutado, não é valorizado. Com o tempo, esse homem para de opinar. Com o tempo, esse homem para de fazer, porque ele fala, eu vou falar, ela vai fazer de outro jeito, mas não qualquer coisa. Ele para de agir, ele para de querer ajudar, ele para de querer fazer. E aí, depois de um tempo do relacionamento, a mulher fala assim, meu marido virou um zero à esquerda, virou um nada. Mas isso tudo foi consequência do que ela foi construindo. Ela foi podando esse homem ao ponto de ele não sentir mais que ele cabe ali no lugar. E esse é agora vamos falar de um tema polêmico. Esse é um dos maiores motivos de traição dentro de um relacionamento. Porque é a programação do inconsciente desse homem, ele precisa se sentir útil. Então, quando ele está dentro de um relacionamento que ele não se sente útil, que ele não é ouvido, que ele não é escutado, que a mulher não leva nada que ele fala em consideração, que ela atropela as coisas e toma atitude na frente dele e tudo, inconscientemente ele vai buscar alguém que o escute, que o valorize, que ele possa ser útil, que ele possa proteger, que ele possa guiar. Que isso, impressionada. Então, assim, querendo ou não, isso que você está me falando pode ser, inclusive, uma solução. A mulher trabalhar a energia feminina dela pode ser uma solução de salvamento de casamentos, por exemplo? Salvamento de casamento, de conexões duradouras. Conexões duradouras. Mas o mais importante não é você salvar o seu casamento. O mais importante é você entender o quanto que estar dentro da sua energia feminina é saudável para você, é leve para você, é gostoso para você. Você se sente mais mulher, você se sente bem. É a mesma sensação do que delícia, né? Ele fez por mim, Exatamente. Que eu senti, eu vou sentir o tempo inteiro, porque aquele homem ele vai prover por mim. Exato. E aí, uma coisa que eu sempre escuto muito são as mulheres falando
Que, não, mas a responsabilidade então é toda minha? Eu é que tenho que me cuidar, eu é que tenho que ser a feminina? Por que ele também não pode trabalhar a energia masculina? Você escuta isso muito, principalmente dessas mulheres um pouco mais rígidas, né? Elas falam, tá, mas peraí, eu que tenho que trabalhar o meu lado feminino, por que ele não pode trabalhar? Por que só eu o que você tem aí de dica para essas mulheres mais fechadas, para essa abertura de abrir o feminino? Relacionamento é 100%, né? E dentro desse 100% de um relacionamento, 50% cabe a mim, 50% cabe ao meu parceiro. Então, a única coisa que eu tenho controle para ter um relacionamento 100% é sobre os meus 50%. Então, você tem que entender que eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer os meus 50% acontecer. Sobre os 50% dele, eu não tenho nada para fazer. Mas os meus 50% ele vai ter em busca do relacionamento que eu quero. E aí, quando você tem essa mentalidade de eu vou fazer os meus 50%, se o outro não estiver fazendo os 50% dele, você vai se retirar desse relacionamento e vai buscar alguém que esteja disposto a fazer os 50% dele. Agora, se você fica com esse pensamento aí, você não faz os seus 50%, e aí é garantia de você não ter 100% de um relacionamento. Excelente resposta, tô até que assim, uau! Bom, você tem mais alguma coisa, mais algum comentário, alguma dica, algo que você queira falar para esse tanto de mulher maravilhosa que está aqui assistindo a gente? Eu quero convidar essas mulheres a se permitirem sentir o que é essa energia feminina, né? Porque às vezes é algo tão utópico, desconhecido dessa mulher, por ela já ter nascido dentro de uma família de guerreironas, querer se tornar uma guerreirona, uma que dá conta de tudo, que para ela, tudo isso que eu estou dizendo talvez seja um pouco palpável, sabe? Algo que assim, inimaginável. Do que ela está falando? Claro que isso existe. Porque é algo tão distante da realidade dela que ela acaba falando assim, não, isso não... É a mesma coisa de você experimentar um prato novo. Você fala, não, isso aí nunca nem vou comer caviar na minha vida. Peraí, calma aí, não é assim. Né? Vamos experimentar primeiro para ver. E às vezes ela acha que ela não vai conseguir. E eu garanto que você vai conseguir. Porque eu nasci numa família de guerreironas. Eu nasci numa família de mulheres muito, muito fortes. E para mim, essa coisa de energia feminina era balela. E ao longo da minha vida eu fui a guerreirona e isso resultou, inclusive, em respostas físicas do meu corpo, como um câncer de útero. E eu precisei de um câncer de útero para eu entender o que era isso e poder respeitar a minha essência, a base do meu inconsciente, olhar para isso de forma mais leve. Então, se eu conseguir, qualquer mulher consegue. E trabalhar a energia feminina é um dos pontos principais para ela conseguir elevar esse ponto dela, mulher. Né? Exatamente. Trabalhar esse lado dela, mulher. Muito legal. Inclusive, você fala disso muito no Instagram, né? Assim, você vivencia isso e fala isso. Inclusive, você é a minha salvadora nesse ponto. Gente, eu sou muito, assim, ó, privilegiada de ter esse aqui, ó. Santo de casa faz milagre, sim, entendeu? Tem o Instagram, @Euluane_Moraes. Tenho sessões individuais, mentoria individual, porque a mentoria individual ela é muito gostosa de se permitir fazer e acontecer, porque a gente olha diretamente naquele ponto que precisa ser trabalhado. Então, além de ser muito mais eficaz, é um trabalho muito mais acolhedor e preciso, sabe? E assertivo. Então, tem os meus cursos também, eu tenho vários cursos online, enfim. Se você quiser ir lá conversar comigo. E sabe um diferencial seu que até hoje eu não vi quase em ninguém? É o seu acompanhamento via WhatsApp. Isso é muito interessante, porque além da pessoa ter a sessão ali, ter aquele momento, né, ali, aquela 1 hora com você ali, ela ainda tem você no telefone, ela ainda tem você ali. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus, agora. É instantâneo, é imediato, né? E eu acho que isso faz uma diferença, porque, querendo ou não, no nosso dia a dia surgem dúvidas, surgem medos, né? A gente não tem medo só naquele momento da sessão, a gente tem medo o tempo todo. E aí, esse para mim é assim, um dos seus pontos que eu falo genial, assim, então... É isso mesmo, porque o que acontece? Não adianta eu chegar só na sessão e falar, você tem que fazer isso, 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 isso.
Você consegue absorver todo o meu conhecimento, você absorve tudo aquilo que eu estou te dizendo, mas a mudança de padrão, mudança mental, ela acontece na prática, Dia a dia. na repetição, na repetição, na repetição. Então, quando eu estou ali diariamente perto de você, eu consigo te direcionar naquele exato momento em que você precisa ter um comportamento diferente. Luane, tá acontecendo isso, isso, isso. O que eu faço? O que eu respondo? Que atitude que eu tenho agora? E aí, na hora, ela já tem uma atitude diferente que ela teria normalmente, ela já colhe o resultado daquilo, além de aquele resultado diferente já dar segurança para ela continuar trilhando um novo percurso, o percurso do desconhecido, que é o da energia feminina, que ela ainda não conhece. Gente, isso aqui não é um podcast piloto, isso aqui é uma aula, isso aqui tá maravilhoso. Parabéns. Bom, gente, quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Estúdio Made in Brasil. Eu quero agradecer a oportunidade de poder propagar todo esse meu conhecimento, porque eu sei o quanto dói não estar se conectado à energia feminina. Então, se você sentiu no coração de que é a sua hora de mudar, que é a sua hora de mexer em tudo que não te faz bem mais, limpar isso tudo e colocar um novo aí para você ter novos resultados, faça, porque de verdade é libertador. É mesmo, é literalmente tirar do armário a roupa velha para deixar o novo entrar. Exatamente. Gente, segue a gente aqui, tá aqui a página do Instagram, a página do YouTube, tem todas as informações do Instagram da Luane. Qualquer coisa que precisar, tá aqui, é o Estúdio Made in Brasil. Simone, muito obrigada pelo convite. Luane, você foi, assim... Ai, eu sou muito coruja mesmo, mas ela foi espetacular. E se vocês precisarem de alguma coisa, Luane tá aqui para ajudá-las. Obrigada.